Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo ao Nós. O que é o Nós? Nós é uma roda de conversa entre dois amigos que se propõem a tentar desatar alguns nós da vida. Nós que, naturalmente, a vida nos proporciona. Seja nós financeiros, nossa família, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos. A gente quer bater um papo sempre para desatar esses nós a partir do Evangelho. Eu sou o Antônio, sou pastor, sou professor, e está comigo Ricardo, meu parceiro nesse projeto, e o nosso convidado é o Matheus. Eles vão se apresentar um pouco para você hoje. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, desatando os nós. Eu queria dizer para vocês que, primeiramente, eu estou tentando desatar os meus nós, né? E junto nessa roda de amigos, com esse bate-papo, eu espero que nós possamos ajudar vocês, como foi falado aí pelo Antônio, e nós queremos aí ajudar você a desatar alguns nós na área familiar, na área financeira, e vamos fazer tudo isso a partir do Evangelho. Sou pastor também, e gostaria muito que esse momento fosse um momento que pudesse ajudar você e estivesse ajudando também a cada um de nós que temos enfrentado alguns nós. Legal. Gente, muito obrigado por me convidar aí, eu estou empolgado. Eu acho que a gente escolheu um nó muito complicado, né? Logo o nó financeiro, cara. A gente tinha 30 caminhos para ir aí, que a gente não começa com outra coisa, né? Mas eu trabalho com planejamento financeiro, tá? Eu trabalho com planejamento financeiro pessoal para famílias, mas também trabalho com empresas, sucessão empresarial, corretor de seguros e investimento, tá? Então, a ideia aí é que eu possa agregar com vocês, com essas perguntas complicadas que surgem e talvez desatar alguns nós aí que alguém esteja vivendo no aspecto financeiro. Estou à disposição de vocês aí. Obrigado pelo convite. Matheus, bem-vindo. E a gente pensou em começar a desatar alguns nós e começar pelo financeiro, por causa desse quadro de pandemia que a gente está vivendo. Algo que afetou todo mundo, né? Todos foram afetados de alguma forma, uns mais, outros menos. E no começo alguns pensavam que iria durar uns 3 meses esse processo. Nós já estamos indo para o segundo ano, onde a perspectiva de vacinação em massa ainda está longe de ser alcançada, e ainda com um quadro político muito complicado no nosso país, onde tem se misturado política, finança, espiritualidade, tudo num bojo só. Por isso que a gente quis começar essa roda de conversa tentando desatar esse nó. E o Ricardo vai começar te perguntando aí algumas coisas para esse bate-papo. Perfeito. Matheus, muito bom. É uma alegria muito grande, né, estar com você aqui. E eu gostaria de começar com você observando esse cenário, um pouco aí do que o Antônio falou, né, todo esse período que nós estamos vivendo de pandemia, olhar também esse cenário político que nós estamos vivendo. De uma certa forma, estamos observando aí o otimismo de alguns, né, justamente aí nessa última semana. Temos visto aí muitas pessoas otimistas com o que está acontecendo a nível de Brasil, né, e eu gostaria, assim, que você pudesse falar para a gente um pouco, a nível de investimento, esse momento que nós estamos vivendo. Existem tantas pessoas nos oferecendo ferramentas, né, nos oferecendo caminhos para que nós possamos alcançar um investimento que possa nos deixar rico. E eu gostaria de ouvir você um pouco sobre isso. O que você pensa, né, o que você pode nos falar desse momento. É o momento de investir, não é o momento de investir? Que caminho que nós devemos seguir? Perfeito. Assim, se eu pudesse ter a bola de cristal, eu acho que a gente ia se dar muito bem aqui, essa conversa ia bombar, né? E vocês iam ter o vídeo mais Matheus, visto no YouTube. Eu pensei que você nos dava a bola de cristal, o caminho das pedras. Eu não te avisei que eu desliguei ela semana passada, acabou a bateria, cara. Desculpa, gente. Mas o Elon vai mandar uma outra bateria e eu vou instalar lá, tá? Mas o que acontece? As pessoas têm perguntado quando que é o momento de investir.
E, na verdade, eu acho que um dos grandes problemas da pandemia foi que a gente percebeu que a gente precisa de liquidez, a gente precisa planejar. Tá? Então, as pessoas estão preocupadas com conseguir o cheque de R$ 600 hoje. Eu estou preocupado daqui a 20 anos, essas pessoas que não pensaram em nada, não se planejaram e dependeram do governo nessa pandemia. Como que vai ser no dia da aposentadoria delas? Né? Quem vai pagar essa conta? Mas essa conta, a gente pode jogar ela, né? Vamos desatando esse nó já, né? A gente pode colocar essa conta no nome de outra pessoa, do governo, da pandemia, a gente pode colocar essa conta em 30 pessoas fora de nós, mas a verdade é que se você tem uma reserva técnica, né? Se você formou uma reserva emergencial, você pode até passar por dificuldade, tá? Não me entenda mal, isso não vai resolver todo o seu problema, mas você deveria conseguir viver daquilo que você construiu. Uma reserva técnica é um dos princípios preliminares de quem está pensando em investir, tá? Então, se é o momento certo de investir ou não, a sua pergunta, normalmente ela vai para a bolsa, né? Eu devo investir na bolsa agora? Ou é o momento de comprar um fundo imobiliário? Até para não deixar esse vídeo temporal demais, sempre é o momento de investir. Depende muito da sua estratégia. Mas o ponto para mim você já criou os fundamentos para que você possa construir uma casa, ou você está querendo construir um telhado sem ter a fundação da casa. Tá? E eu digo isso porque, sem uma reserva técnica, que deveria ser entre 3 e 12 meses do seu gasto. Então, se você gasta R$ 5.000, você deveria ter 15 mil, no mínimo, guardado para se você tiver um problema. Tá? Um problema pode ser o Covid. Tá, Ricardo? Você falou bem aí. Bateu a pandemia, deu lockdown, depois abriu depois de um mês. Se eu tenho uma reserva de um mês, eu gastei ela. Quando voltou, aquela demanda reprimida, eu tenho que fazer um estoque de reserva novamente. Você vai vivendo disso. Tá? Deixa eu dar um exemplo bem prático, Ricardo, só para você entender. A minha esposa, ela é empresária, tá? Na área de beleza. Ela trabalha com noivas, casamento e tudo mais. E a Larissa, em 2018, me contou como estavam as finanças, porque Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? E ela com medo de me passar as coisas, e eu falar, não é assim e tal, e foi isso mesmo. Mas a gente começou a avaliar que ela não estava formando uma reserva. Então, só para vocês entenderem, ela fecha uma noiva quase 2 anos antes do casamento, em média, tá? Eu sei que você entende disso, porque no seu casamento você deve ter passado um dia inteiro de beleza fazendo maquiagem, certo? No dia do seu casamento, Tonhão também. Tá? Eu sei que é Antônio, tá, pastor Antônio, mas eu não consigo, Tonhão, desculpa, vai ser difícil eu te chamar. Fica à vontade, é porque excelentíssimo reverendo. Por isso que o pessoal chama de Tonhão. Antônio, tá? Mas as mulheres se organizam para o casamento com muita antecedência. Então, elas pagam metade da entrada para depois de um ano se casarem e pagam a outra metade. É para garantir a data. Eu comecei a olhar para minha esposa e falei, você não está guardando esse dinheiro? Você está vivendo dele? Ela, não, esse dinheiro não é de hoje. Essa metade que você recebeu é uma reserva. Tá? E olha o que aconteceu. A pandemia chegou, ela teve que devolver muitos contratos, tá? Mesmo que o contrato não fosse assim, ela agiu de boa fé com a pessoa e devolveu o dinheiro. Tá? E ela, se ela não tivesse com essa reserva, ela teria entrado nas contas para pagar contrato. Tá? Isso é uma reserva de emergência, uma reserva técnica. Graças a Deus, ela não precisou, ela tinha reserva e remarcou todo mundo para esse ano. Tá? Então, olha que interessante, o quanto que uma mudança que a gente fez em 2018 foi a bola de cristal, tá, Tonhão? Então, eu acertei nessa. Mas quando que é o momento de investir? Depende da sua estratégia, mas, em geral, sempre. Sempre é o momento de separar dinheiro e achar a ferramenta adequada para o que você quer fazer com aquele investimento. Aí, vou falando aqui, gente. Vocês vão me deixando, eu vou falando, tá? Tranquilo, manda Mas bala. pensem comigo. Se eu tenho uma reserva de emergência e eu invisto ela na bolsa, e aí eu pego o Covid em março de 2020, onde a bolsa caiu 40%, e eu preciso daquela reserva emergencial. Você concorda que se eu tinha 100 mil e ela caiu 40%, eu hoje estou com 60 mil, e eu vou ter que sair na baixa com esse dinheiro.
e eu vou perder 40 mil reais. Tá? A reserva de emergência deveria estar na Bolsa? Não. É um investimento de alto risco, com grande volatilidade, com potencial de alto retorno a longo prazo. Longo prazo, gente, não é um ano, tá? Longo prazo não é 2 anos, longo prazo é acima de 10 anos. A gente fala que a Bolsa é médio prazo, 5 anos no mínimo, para você ver as variações subindo, tá? E ela sempre sobe, tá? Ela nunca teve um momento onde ela caiu eternamente e morreu, tá? Graças a Deus. Então, não basta só separar dinheiro, né? Você precisa saber para que você precisa daquele investimento e qual ferramenta que é mais adequada para aquele tipo de recurso que você tem. Tá? Então, pensando nisso que você está falando, dessa cultura nossa de brasileiros, e eu vejo muito com alguns colegas pastores também, mas eu acho que é uma realidade de muitos brasileiros, a gente tem dificuldade de ter fundo de reserva. Né? Como que a gente muda essa situação para começar a pensar em investir, começar a olhar lá para frente? Como que a gente começa a trabalhar essa questão? Você tocou essa pergunta, 2 etapas aí. Você tocou em cultura e depois você contou como mudar uma cultura, né? E é bem interessante porque o Stephen Covey fala que para você mudar uma empresa, a cultura de uma empresa, você só vai saber se você consegue mudar o dia que você estiver lá dentro, tá? E o brasileiro tem N livros que explicam isso e como fazer, mas é cultural nosso, tá? Eu vou usar um exemplo para voltar aqui. Eu tenho um cliente que ele decidiu focar por 5 anos em juntar dinheiro para a terceira idade dele. A gente estabeleceu uma meta para a terceira idade, tá? Separou 15% da renda dele só para a terceira idade, porque ele tinha pouco tempo e queria acumular uma reserva quanto antes. Quando deu mais ou menos 5 anos e meio, ele me liga. Quero resgatar. Por quê? Porque surgiu a oportunidade de comprar um apartamento. Ok. Você vai dar entrada com esse dinheiro? Eu vou dar entrada com esse dinheiro. Ok. E a sua terceira idade, como é que fica? Então, ele vendeu a janta para pagar um almoço que vai custar ele 30 anos, tá? Isso é cultural. A gente vê dinheiro, a gente quer gastar, né? Então, a gente tem que trabalhar um passo atrás. Por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o propósito de uma reserva de emergência? E aí eu pego um exemplo muito básico. Você pode ser a pessoa que está assistindo aqui, que está ganhando 50 mil reais por mês. E eu posso estar falando também com uma pessoa que ganha um salário mínimo. Tá? As pessoas ficam esperando o dia que elas vão ter muito dinheiro para investir. Mas você deveria ter em mente de separar 10%, que é o dízimo, para Deus, 10% para a sua terceira idade no mínimo. Acima dos 30 anos, você deveria estar focando em 15% a 20% da sua renda para a sua terceira idade. Tá? E se você não começou ainda, tem que fazer a conta de trás para frente. E eu faço essa conta com todos os meus clientes. Tá? Então, qual é o ponto aqui? Se você não tem um propósito para aquele dinheiro, o dinheiro vira o quê? Vendaval. É o que todo mundo fala, dinheiro parado eu gasto. Né? Não, aquele dinheiro tem um propósito estabelecido entre você, sua esposa, seus filhos. Por quê? Você tem um salário mínimo e você quebrou a geladeira, uma geladeira hoje custa 2.500 a 5 mil reais. Você vai entrar no cheque especial para pagar essa geladeira. Uma reserva emergencial de 3 meses deveria te cobrir numa situação dessas, ou ao menos te ajudar para não entrar no cheque especial. Tá? Ou um cenário mais sério, pessoa que pega Covid, tá? Ou fica doente, eu trabalho com seguro. Só para vocês entenderem, eu sei que vocês não sabem disso, é uma novidade que eu vou falar aqui, mas enquanto o Covid está acontecendo, vocês sabiam, novidade, isso aqui é jornal, tá? Você sabia que as pessoas ainda têm câncer durante o Covid? Eu sei, parece que só tem Covid, né? Há 2 anos parece que só tem uma doença no mundo. Mas na seguradora, o benefício que a gente mais pagou em valor durante 2020 foi de câncer, AVC e infarto, tá? E não tem a ver com o Covid, é a estatística desde 20 anos que a empresa está aí no Brasil, tá? E aí,
eu tenho um plano de saúde, ou eu caio num SUS, e eu preciso pagar um medicamento que meu plano não cobre, ou uma cirurgia que meu plano não cobre, eu não tenho essa reserva, tá? Então, a gente precisa criar, responder a pergunta do porquê, antes da gente responder a pergunta do o quê, tá? O porquê da minha reserva é cultural, é ver dinheiro e falar, esse dinheiro não é para isso, tá? Não é para minha viagem, isso é outro dinheiro, tá? O 13º deveria ser um momento de alavancar a minha reserva de emergência, mas não. O 13º é visto no Brasil como o paga-contas. Estou devendo, paga essas contas aqui, IPTU, carro, sei lá o quê, paga o carro adiantado, né? E aí, reserva zero, né? Então, vamos fazer um ponto bem específico. Se o seu step, você sabe que o step do seu carro está furado e você tem que fazer uma viagem de 1.500 quilômetros, você se sente seguro fazendo isso? Não. Ninguém De se maneira sente nenhuma. seguro. Uhum. Tá? Ninguém. Você fazer uma viagem da vida sem a sua reserva emergencial é isso. Agora, vamos fazer um outro cenário. Você viajou 1.500 quilômetros, chegou no Rio de Janeiro, tá? E você está com o seu carro zero. Você não tem seguro de carro. Você estaciona ele na rua? Não. Nunca. Nunca. Tá? Você vai andar com o carro morrendo de medo de alguém bater em você. Toda vez que passar uma moto perto do seu carro, você vai travar, que é outro aspecto, é seguro de vida. O brasileiro nem pensa em falar de seguro de vida. Tá? Então, são detalhes das finanças que são culturais. Agora, Tonhão, você ensina isso para os seus filhos? Ricardo, você ensina isso para os seus filhos? Tá? A gente fala assim, ó, tá aqui a sua mesada, separa 10% do Papai do Céu, isso a gente ensina, a gente né? Sim, sim. Separa 10%, mas papai, eu ganho R$50, R$5 é para Papai do Céu, R$5 é para você quando você tiver com 60 anos. Seu filho fala assim, pai é louco, né? Mas imagine se você bate nessa tecla. E filhote, ó, o papai separou aqui dos R$50, 150, que são reservas que eu estou fazendo para você, tá? Isso tem um impacto. Essa mudança de cultura, ela vai acontecer para os seus filhos, tá? E a consistência é algo que eu acho que é impressionante como o brasileiro tem dificuldade de ser consistente e se comprometer a longo prazo, né? Mas isso é algo que a gente ensina para os nossos filhos. E isso vai ter uma diferença na terceira geração que a gente vai ter aí, tá? Matheus, olhando essas questões aí que você colocou, né, e observando essa questão que é forte, né, a respeito da cultura, eu mesmo sou alguém que cresci e vi o meu pai ali sempre na fidelidade dele, né, com a questão de INSS e fazendo alguns investimentos que, ora, naquela época eram ativos, eram bons, né, e outros que eles eram passivos, mas a longo prazo eles trariam para ele assim ganho, né? Então ali eu fui vendo, a minha vida foi observando ali o modus operandi do meu pai. Então eu fico me Legal. perguntando porque algumas coisas eu trouxe dele, elas foram boas, você está entendendo? Mas tem algumas coisas que eu preciso mudar a cultura, algumas eu já mudei, né? E eu queria saber de você, assim, quem vai nos ouvir, quem vai ver esse vídeo depois, por onde começar, né? Um fundo de investimento, quando começar, né? Eu gostaria que você, se você pudesse falar com a gente um pouquinho Sim. sobre esse tema, e eu gostaria de ouvir você. Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta. E aí eu acredito que você vai responder o que eu já sei que você vai responder. Mas eu acho que todo mundo vai se identificar com a sua resposta. Qual investimento que seu pai te indicou? Olha, eu já cometi muitos erros, porque na época em que meu pai investia, ele investia em carro. Então, eu gostava muito de fazer investimento em carro, certo? Então, Okay. hoje eu tenho muito prejuízo com carro. Tonhão, e Mas você? eu vi outras coisas. A terra, por exemplo, foi um excelente investimento. Eu já ganhei muito com isso, você está entendendo?
Sim. Mas tem algumas questões minhas que elas se tornaram passiva, ela não está me dando, ela, na verdade, tem hora que está me dando despesa, né? E eu fui Perfeito. nessa direção. Quanto ao Ok. INSS, né, fui fazendo aquilo por causa da minha situação como pastor, fui pagando um seguro também, e fui tentando Aham. ampliar, né? Mas foi nessa direção. Uhum. Perfeito. Tonhão, e você? O que seu pai te Mas ensinou? Falou, filho, aqui não erra. eu sou mais quebrado, cara. Eu, eu não aprendi muito isso com meu pai, sabe? Meu pai Entendi. tentou investir muito na gente na questão de educação, né? Proporcionar boas escolas para estudar. Então, tudo que ele podia investir nessa área, ele fazia, né? Legal. Isso me ajudou academicamente, intelectualmente, mas também tem me ajudado nesses anos a me preocupar com o futuro, né? Eu preciso ter alguma coisa para o futuro, né? Eu preciso ter. Sim. Então, até na questão... Nossa, mas eu achei maravilhoso. Eu acho que o meu pai também é a mesma coisa. É o que mudou muito para os nossos filhos, tá? É bem provável que vocês vão ver os seus filhos não pensando tanto em faculdade quanto a gente, porque o meu pai, eu lembro, era categórico. Meu pai falava, ó, você não tem opção, você tem que fazer faculdade, mestrado e doutorado. E eu entrei para a faculdade, no primeiro semestre já estava trabalhando, e meu pai ficou louco. Você é louco? Eu estou pagando faculdade, você não vai aproveitar a sua faculdade. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque trabalhar junto com a faculdade de administração é a única coisa que faz a faculdade valer alguma coisa. Né? Isso eu estou falando que estudei nos melhores do país. Né? E fiz MBA, e estudei fora, e trabalhar sempre foi. E é bem provável que a segunda geração que está vindo aí, essa outra geração que está vindo aí, eles não vão dar tanto valor pelo tanto de informação que tem, e as faculdades vão ter que se reinventar. Tanto é que tem um cara chamado Jordan Peterson, que ele escreveu as 12 regras para a vida, muito bom livro, vale a pena ler, e ele montou uma faculdade na internet, sem MEC, sem nada, aprovando ele. Simplesmente falou, ó, eu acho que faço melhor. A gente tem o exemplo do Pedro Dutti também, que está aí, ensinando, né? O objetivo dele não é substituir uma faculdade, mas criou um sistema aí para educar pessoas sobre filosofia e teologia. E aí, o que isso vai ter de impacto para um pastor, né? O pastor não vai poder falar qualquer coisa mais porque o cara que está sentado no púlpito fez 5 anos de um seminário, só não tem um carimbo ali, a chancela da presbiteriana, tá? Então, a gente vai ver essa mudança. Mas eu acho que investimento em educação sempre se paga, né? Sempre se paga. Minha avó fez isso com meus pais. Meu pai falou, vocês não têm opção, vocês têm que estudar, tá? O que é mais interessante, o cara mais rico na minha família é o cara que não foi para a faculdade porque foi rebelde. Aí pega, né? É para lascar, hein? Aí lascou, aí o que vale, né? Mas, enfim, é um exemplo atípico aí. Mas todo mundo se deu bem. Todos os irmãos estudaram e se deram bem, né? Então, por quê? Porque focou na educação. Então, eu acho que é um bom investimento. Mas, vamos lá. Você vai ser surpreendido pelo óbvio. O que é o óbvio? Se você vai investir na educação dos seus filhos, não basta só dar um tapinha nas costas e falar, filho, ó, você tem que investir na sua educação, tá? Ué, mas aí seu filho vai lá, investe na educação dele e ele recebe a oportunidade, que nem a minha irmã, de estudar em Harvard. Harvard, tem que até falar assim, né? E aí, tem dinheiro para estudar em Harvard? Meu pai, não tem. Ele juntou, viu? Meu pai, pior, que ele fez uma reservinha, mas não dava, tá? Foi um milagre, Deus abriu a porta e ela conseguiu, e tá tudo certo. Mas, gente, vou ser surpreendido pelo óbvio, porque o meu filho vai se formar. Se você pegar a idade dos seus filhos e ver, a maioria deles vão chegar em algum momento que eles vão estar ao mesmo tempo na faculdade. Tonhão, são quantos filhos aí? Os meus são 2, literalmente eles vão ter, porque é 1 ano e 15 dias de diferença, então eles caminham juntos. Se um fizer medicina e outro fizer odonto, você está falando aí de um orçamento de R$ 9.000 por mês. Tá? Então, Ricardo, mesma coisa. Tá? Então, de novo, volta para uma questão de cultura. A sua pergunta é, o meu pai me ensinou a mexer com carro. Cara, tem gente que pega carro
e faz dinheiro. Eu nunca consegui fazer dinheiro com o carro, tá? Ricardo, você me ensina, você liga para o seu pai e fala, dá um curso online que eu vou participar, porque eu só perco dinheiro. Carro é um passivo para mim. Mas para um vendedor que é bom negociante, é dinheiro, tá? A terra pode ser maravilhoso, mas tem uma ilusão com terra, tá? Vou fazer uma conta para você aqui hoje. Você compra um lote por 100 mil hoje, tá? Sabe por quanto que você vai vender ele daqui a 25 anos? 494 mil reais. Você fala, nossa, Matheus, é a bola de cristal? Não, isso é inflação. Então, as pessoas têm na percepção, eu ganhei muito dinheiro com imóvel. Sem abater IPTU, TSU, custo de manutenção, tudo. Em geral, imóvel não gera lucro, tá? É ruim? Não, você está acrescentando patrimônio. Qual é um dos grandes problemas? Como nós compramos imóvel. Nós compramos imóvel financiado em 30 anos, com parcelas que representam mais do que 25% dos nossos gastos, tá? E aí aperta. E aí o cara tem que fazer alguma coisa, porque todo dia ele levanta e ele está devendo, tá? Todo dia ele levanta e está devendo. Então, você cria uma cultura de dívida que funcionou muito bem até 2008. Tá? 2008, os Estados Unidos quebrou por causa disso. Tá? É o subprime, nada mais foi que as pessoas começaram a refinanciar a casa para comprar mais casas. Aí virou uma escadinha. O cara estava com uma dívida enorme aqui, ele usava essa casa para dar entrada em uma outra casa, refinanciando. E aí foi indo, os bancos fizeram um colapso por causa disso. Dívida, mal administrada. Tá? Então, qual é o ponto? Nenhuma dessas coisas que nós estamos falando aqui necessariamente são ruins. Tá? Mas você usou dois termos maravilhosos. Quem puder ler, leia o livro, que chama Pai Rico e Pai Pobre. Tonhão, se você não leu, você vai se identificar. Porque o Roberto Kiyosaki é um cara muito inteligente, simples leitura, tem para jovens, eu nunca li para adolescente, mas tem o livro básico. Cara, é maravilhoso. Ele fala do pai rico versus o pai pobre. O que o pai pobre fez? Era um acadêmico. Ele fala, você tem que investir na sua educação e depois você tem que arranjar um emprego. Aí depois você arranjar o seu emprego, você vai trabalhar que nem um louco, você vai comprar uma casa financiada. Aí depois você vai pagar essa casa. Ele seguiu o caminhozinho, que não é errado, tá? Mas o pai rico, ele falava de gerar ativos. O pai pobre falava de gerar passivos. O que é isso? Um ativo é algo que te gera rendimento. Um passivo é algo que te gera contas, tá? Despesas. Então, Ricardo, um carro pode ser um excelente ativo. Como assim? Eu tenho um amigo que ele vive hoje alugando combis para prefeituras. Ótimo. Ele compra um carro, aluga para lá, ele pagou, sei lá, 70 mil nesse carro, ele vai ter uma rentabilidade de R$1.000 por mês nessa Kombi, pronto, ativo, tá? Ou existem pessoas que compram um carro para fazer um Uber. Ele vai continuar depreciando, então tem todas essas coisas, mas aquilo se torna uma forma de ganhar dinheiro. Então, é relativo, mas existem regras básicas. Se você está criando uma dívida para pagar isso, normalmente ela vai se tornar um passivo. Ah, mas o aluguel cobre. Mas você não está ganhando aquele aluguel. Ele está se pagando, mas ele não está se pagando, porque uma casa de 100 mil, num empréstimo de 360 meses a 8%, em média, você vai pagar 2,5 a 3 vezes o valor daquela casa. Então, aquela casa não está se pagando. Tá? Então, são ilusões que nós temos. Tá? De uma outra geração, onde a terra valorizava muito. E, mesmo assim, não valorizou o equivalente à inflação. Então, eu estou fazendo essa conta aqui, 100 mil hoje, durante 25 anos, com uma inflação de 6,6, que é a média de inflação por ano que a gente tem nos últimos 10 anos, esse terreno em 25 anos vai valer 494. Aí você compra por 100, e aí seu filho um dia vende por 500. Aí ele fala, meu pai fez um excelente negócio. Ele comprou isso aqui, e valorizou 5 vezes. Não, a inflação valorizou 5 vezes. O seu dinheiro não vale mais nada, tá? Que é um outro termo que todo mundo sabe que é inflação, mas ninguém pensa nisso, né? Mas, Ricardo, olha que interessante. As pessoas compram lotes. Pode ser que aquele lote estoure, tá bom? Pode ser que a cidade cresça para aquele lado
e aí eu esteja falando besteira. É relativo, tá? Uhum. Mas você tem que ter uma bola de cristal, tá? Então, quais são as opções? Deixa eu dar algumas opções aqui. Eu não vou citar o nome, mas um dos seus colegas, tá? Muito querido, um cara que eu tenho no meu coração mesmo, tá? Ele muito desconfiado, aquele cara assim, né? Desconfiado. Aí ele pegou e falou assim, Matheus, vem aqui, a gente tem que conversar. Tá bom. Matheus, estou com dinheiro aqui para investir, vou colocar ele na sua mão, eu estou confiando em você. E eu falo, nossa vida, ele vai investir 1 milhão, né? Vou ficar rico aqui, né? O que é isso? Esse cara vai investir o quê comigo? Né? Me chamou, presencial. Eu sentei com o cara, fui de terno, sentei lá, tal calor de Goiânia. Eu falei, nossa, hoje ele vai me revelar que estava escondendo dinheiro debaixo do colchão, né? Resumidamente, era 10 mil reais, tá? Não tem problema, tá? Eu falei, olha, ok, você tem uma reserva de emergência? Matheus, tem. Deixa eu ver. Tem tanto. É quanto a sua... Tudo certinho. E ele tinha um superávit de 10 mil e ele pediu para aplicar. Eu apliquei em fundos, um fundo de alto risco, que era 2 mil reais, e o restante em baixo risco, tá? E é uma carteira que eu tenho muito pouco trabalho, muito pouco que eu posso fazer, porque não tem como diversificar tanto 10 mil reais, tá? Uhum. E deixei. Tá bom. Passou a crise inteira, né, aquela bagunça toda. Ele viu os 2 mil reais dele virando R$1.000, depois ele viu 2 mil reais virando 1.700, aí caindo de novo, mas ficou quietinho. E ele me liga, depois da pandemia, assim, depois de 1 ano de pandemia, me liga, quero marcar uma reunião com você. Boto meu terno, vou no calor de Goiânia, entro no carro, chego lá, sento com ele, ele fala, Matheus, eu quero te agradecer, isso não é nada contra você, mas eu estou tirando meu dinheiro porque não rendeu nada. Eu falei, você tem razão, pastor. O que não rendeu? Vamos avaliar? Eu coloquei na frente dele, análise. Os 10 mil dele, líquidos, tinham rendido R$600. Tá? Nada, né? R$600. O que é R$600? Falei, vamos lá. Então, me conte, pastor, o que aconteceu? Não, Matheus, olha, eu tenho certeza que se eu aplicasse isso em outra coisa, eu renderia muito mais. Por exemplo, se eu desse entrada num apartamento, eu escutei, falei, ok, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual apartamento você compra por 10 mil reais? Ou, melhor, qual apartamento que você dá uma entrada com 10 mil reais? Hoje em dia. Me acha um. Não tem. Não tem. Então, tá bom. Então, a gente já descartou essa possibilidade de você fazer isso. Tá? Tá bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você me desse 100 mil reais e eu te desse um aluguel de 500 reais por mês por causa de 100 mil reais, exatamente isso que eu quero. Mano. Esse é o caminho que eu quero. Porque, aí eu, tá. Quanto que deu de rentabilidade? Se você tem 6 mil, tá? Deu 6%? 6%? Ok. Quanto que deu seu investimento aqui? Líquido. Deu 6%. Deu 6%. Você teve dor de cabeça? Não. Eu te liguei algum mês falando, olha, querido, infelizmente o inquilino está saindo, você tem que reformar o apartamento inteiro aqui. Não. Tá. Então é o seguinte, pastor, você raramente vai ter uma rentabilidade dessa aqui. Se você tivesse me dado 100 mil reais no ano passado, mesmo no meio dessa bagunça toda aí, você teria hoje 6 mil reais, 500 reais de aluguel líquido depois do imposto de renda. E você não fez nada, tá? Você investiu num fundo de investimento, tá? Um alto risco, outro baixíssimo risco, tá? Com baixa rentabilidade. O que fez a carteira dele dar lucro foi o alto risco, tá? Ok, qual é o ponto aqui? As pessoas não gostam de consistência. Só para você saber, esse pastor pegou 300 mil reais que ele tinha de um apartamento que ele tinha vendido e colocou todo comigo, porque agora ele entendeu e eu falei, olha, resultados passados não garantem resultados futuros. Vamos com calma, mas a longo prazo eu acredito que você vai ter um retorno muito bom aqui. Tá bom, tá? Qual é a diferença? As pessoas gostam do aluguel, elas gostam de passar e bater a mão na parede e falar, isso aqui é meu, tá? Eu vejo isso muito. Meu pai, tá? Meu pai vira e mexe. Matheus, vamos comprar um lote ali? Vamos. Eu vou lá olhar, porque eu tenho imóvel, tenho 2 apartamentos alugados, eu tenho uma casa, um lote com 2 casas alugadas, tá? Mas a dor de cabeça,
o que eu tenho que pagar de IPTU atrasado que o cara não paga? Mas está lá, é um patrimônio. Eu construí isso, é uma oportunidade. E eu comprei isso tudo em deságio. Como assim? Estou com dinheiro na mão. Chega uma oportunidade, se eu compro em cash, quão melhor não vai ser essa oportunidade? Então, Ricardo, você aprendeu isso do seu pai, eu tenho certeza, pastor. Seu pai compra carro bem, ele está com o dinheiro na mão. É isso. Justamente. Não é? Porque o segredo de ganhar dinheiro com qualquer coisa é comprar bem e vender mais caro, com uma margem, né? Mesma coisa com imóvel. Então, imagina, Tonhão, se você deixasse de comprar alguma coisa, mas juntasse R$150 mil. E no meio da crise, você chega num cara e fala assim, eu tenho R$150 mil aqui nessa casa aqui. Não, mas a casa vale 300. Pois é. Ele vai te negociar, vocês vão fechar em 200, porque ninguém está com dinheiro, tá? E você fez um lucro imediato. Se quiser vender no outro dia, esperar aí 6 meses, 1 ano, você vai fazer um lucro, tá? Então, nossa, estou falando demais, gente. Vocês estão me deixando falar demais. Meu Deus do céu. Me ajuda aí. Daniel, com você aí. É legal essa conversa, porque a gente, às vezes, se esquece que Deus também se preocupa com essa área da nossa vida, né? Essa cultura pós-moderna que a gente vive, onde a gente separa todas as coisas, né? A gente separa espiritualidade, faculdade, família, sexo, investimento. A gente vai criando as caixinhas e colocando cada coisa ali e acha que Deus está preocupado só com a caixinha da espiritualidade, né? E a gente vê na Bíblia como que Deus se preocupa com isso, né? De como Deus se preocupa em a gente administrar bem o que a gente tem, né? Entender que isso não pode ser um senhor nas nossas vidas, né? E pensando nisso, Mateus, você que ao mesmo tempo é um profissional da área, mas é um discípulo de Jesus, né? Qual conselho que você daria para essa galera investir e sempre com essa perspectiva de que Deus também está nesse processo? Perfeito. Nossa, para mim o dinheiro ele é uma das coisas que mais podem... Óbvio que eu trabalho com isso, então naturalmente as analogias vêm muito mais fáceis para mim, mas cara, o dinheiro, a forma como nós tratamos o dinheiro, se a gente converter isso como uma analogia ao que a gente deveria fazer com o reino de Deus, eu acho que a gente teria muito êxito, tá? Eu percebo que quando uma pessoa é recém-convertida, ela fica apaixonada por Jesus e ela quer se doar completamente, e nisso ela erra muito, ela acaba ficando decepcionada com a igreja, decepcionada com as pessoas, decepcionada com ela mesma, né? Ela não percebe que, na verdade, é uma caminhada a longo prazo, não é 100 metros rasos, é uma maratona. E o dinheiro também é a mesma coisa, você tem que ter esse passo a passo. Agora, tem umas contas que não fecham, não fecham, tá? No reino de Deus é o seguinte, você ganha 100%, você dá, no mínimo, que vamos colocar um adendo aqui, você dá 10% para a sua igreja, tá? E fecha a conta com 120. Eu não sei explicar. Eu vivo isso, tá? Não é uma garantia, tá? Isso daqui não é um investimento, não é porque Deus me deu isso no passado, quer dizer que daqui para frente vai continuar, mas eu já passei por momentos de muita dificuldade, de desemprego, de não saber o mês seguinte por conta do desemprego, e eu nunca passei por um problema, nunca mendiguei o pão, tá? Usando um versículo aqui, tá? Eu sei que existem pessoas que mendigam o pão, tá? E a Bíblia tem exemplos de pessoas passando fome, tá? Mas é impressionante como a conta de Deus, ela é uma conta que eu não consigo explicar para meus amigos. Quando meus amigos trabalham comigo e eu falo, mas você é da igreja, né? Que legal. Mas você dá dinheiro para a igreja? Não, eu dou dinheiro para Deus. A igreja é um representante aqui, né? Mas eu dou sim, né? Cara, a conta nunca deixou de fechar e a multiplicação nunca deixou de fechar. Agora, o que as pessoas querem fazer, Tonhão, elas querem usar isso para serem negligentes com dinheiro, tá? Então, eu dou para Deus e Deus não me abençoa.
Pois é, querido, mas os 5 cartões de crédito que você tem, um usando para pagar a dívida do outro, não são indicados na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não fala disso. Ô, meu querido, fala. E muito. Fala sobre dívida, fala sobre avalista, fala sobre rendimento, fala sobre enfiar o seu dinheiro na poupança. Não fala. Sabia que o servo mau é o servo que deixou o dinheiro parado na conta corrente. Sabe o que o mestre fez com o servo mau? Jogou ele para fora do reino dele, onde tem ranger de dentes, porque ele deixou de aplicar o dinheiro, ao menos com os banqueiros. Você já parou para avaliar essa parábola? Porque eu acho que os pastores, eles pregam essa parábola assim: você toca violão e você não usa o seu talento no reino de Deus. Para fora com esse servo, mas aquilo ali não tem nada a ver, né? Olha aquela parábola, Mateus 25, gente. Olha que maravilhoso. Os caras receberam, em média, o primeiro, 6 milhões de reais. Em média. Aquele cara foi viajar por um tempo indefinido e ele entregou na mão do Tonhão 6 milhões de reais. Tonhão, se vira. Aí o que o Tonhão fez? Como ele vai demorar, deixa esse trem aqui um tempo, depois eu vou pensar nisso. Não, a reação dele é imediata. Eu imediatamente saiu para o quê? Para investir? Não. De novo, Ricardo, voltando para o seu ponto. Sabe no que esse cara é bom? Ele é bom de negociar. É carro? É carro. É casa? É casa. É gado? É gado. Tá? Ele é bom de negociar. Aí ele saiu imediatamente para negociar e dobrou o dinheiro dele. Imediatamente. Tá? O outro recebeu, em média, pouco dinheiro. Tá? Então, eu vou dar isso aqui para você, Ricardo, porque as suas qualificações comparadas com o Tonhão não são as mesmas. Então, em média, você vai receber só 3 milhões e meio. Tá? Então, desculpa, é a sua qualificação. O que ele fez? Também imediatamente foi lá. E aí eu, que sou o servo ruim, recebi uma quantia pouca também, 1 milhão. É mais ou menos isso, tá? Eu estou colocando aqui, mas é mais ou menos isso. 1 milhão. Sabe o que eu fiz? Enfiar isso aqui na conta corrente. Deixa garantido aqui. Vamos tirar o buraco na terra, que aí fica muito distante da gente. Não deixa isso aqui na poupança, que está rendendo 70% de Selic, que é menos que a inflação. Vamos deixar na poupança. Poupança é melhor. Mais seguro, né? Vamos deixar na poupança. Amor, tem dinheirinho na poupança lá se a gente precisar, tá, amor? Beleza? Filho, dinheiro na poupança aqui. Aí o servo voltou e foi imediato, tá? Ele também recebeu, imediatamente fez um buraco no chão, enfiou, ou abriu a conta corrente que ele não tinha, porque esse cara não tinha conta corrente. Aliás, quantos pastores que eu converso que não tem conta corrente, tá? Por quê? Não faz sentido, tá? E aí vai lá e abre uma conta corrente e deixa o dinheiro parado lá. E a analogia que a gente tira ele fala, você poderia ter colocado esse dinheiro na mão dos bancos e eles me pagariam o quê? Juros. Ué, mas juros é ruim. Se você for lá em Neemias condena a usura, né? Tá errado. É usura, né? Tô falando errado esse termo? É isso mesmo. Né? Então, juro abusivo. Juros abusivos. Qual é a diferença? Né? Não, porque se eu estou dando dinheiro para o banco, o banco está ganhando dinheiro em cima de mim, com certeza ele está rendendo seu dinheiro. Tá? Então, que bom para ele, né? Que bom que ele está fazendo bem para mim e para você. Né? Então, o que acontece? Neemias é juros abusivos. Né? Mateus 25, ele está falando de rendimento. Agora, é para investir na Bolsa? Estou dando tiro no pé aqui, gente, tá? Você investe na Bolsa, se você não tiver condições de lidar com isso, você passa por um assessor que está fazendo isso e você vai aprendendo junto com o assessor. Estou à disposição. Agora, se a gente for falar de pegar o dinheiro e talvez o Ricardo seja um excelente, sei lá, escritor, tá? E ele quer pegar e escrever livros. Ele vai investir 3 milhões em fazer o melhor livro, ele vai multiplicar isso. Acredito nisso e vai fundo, tá? Agora, você falou, Tonhão, como que a gente pode fazer isso aplicar na nossa vida cristã. E eu acho que tem um erro da nossa igreja muito grande, tá? Ele não é um erro, ele é bom. É um coração bondoso, que é o quê? Tem um missionário, eu vou lá e dou dinheiro para o missionário, eu concordo, tá? Eu dou dinheiro para o missionário. Tem uma pessoa necessitada, eu vou lá e dou. Final de ano eu vou lá e dou, tá? Só que a igreja poderia também
e aí eu vou deixar isso aqui, porque eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem de conversa, mas por que a igreja também não pensa em ter ativos? A quantidade de vezes que eu avalio o patrimônio de uma igreja e ele é exorbitante, tá? E são só passivos. Acampamentos, terrenos, templos, tá? E aí a gente pega missões e a gente vai lá e arrecada por ano 27% da renda da arrecadação da nossa igreja vai para missões. Gente, é muita coisa, tá? E a gente não separa um centavo e quando separa fica na conta corrente, tá? Pensem comigo. E aí eu recebi um telefonema essa semana de uma grande organização cristã que está com 2 milhões de reais parados. Conta corrente. Tá? Eu falei, vocês estão cometendo um crime contra os seus missionários. E eles assustaram. Não, mas como assim? Nós estamos super orgulhosos de ter juntado 2 milhões de reais. Eu falei, crime. Isso é um crime que você está cometendo. Vocês podem nunca mais falar comigo, eu vou falar o que vocês têm que ouvir. Isso é um absurdo. Porque se 2 milhões rendessem 6%, é muito ganhar 120 mil por ano. O que você não faz com 120 mil reais? Tá? Quantos missionários não se sustentam com isso? Tá? Então, eu acho que a igreja também tem um papel de começar a pensar não só neles. Tá? E os Estados Unidos estão muito avançado nisso. Tá? Eu fui para o Haggai agora, em março do ano, no meio da pandemia, estava no Haggai. Sabe quanto que custa? Por aluno, um mês, custa $10 mil. 60 alunos no mundo inteiro, em média, custa 10 a 15 mil dólares, dependendo de onde o cara está vindo. Aí eu falei, que desperdício. Na minha cabeça. Né? Pô, o cara podia ter pego. Qual é a lógica do cara? Ele falou, não, se eu pago um missionário, ele demora 3 anos para se adaptar no país, a família tem que se adaptar, ele tem que abrir um novo idioma, nova cultura. Até ele se adaptar, dá uma pandemia, ele tem que voltar para casa. Ou deu errado, ele volta para casa. Eu gastei 150 mil dólares, que é a média que eles estimaram com os missionários, e com viagem, e com treinamento, e sei lá o quê, tá? Quando eu posso pagar 10 mil para ter um cara treinado localmente que vai poder criar novos líderes. Meu papel, nesse caso. As missões no meio da pandemia, o que aconteceram? Os missionários do Haggai não pararam. Os outros, tá? Porque a gente está desenvolvendo localmente, como vocês fazem no Life on Life, como vocês fazem localmente, líderes, tá? Tá bom. Onde você arranja 70 mil dólares por mês? Eles têm fundos de investimento. Pasmem. Pasmem. Fundos de investimento. Que existem há 50, 60, 70 anos. Aí sabe o que aconteceu? A bolsa caiu. E aí sabe o que os fundos fizeram? Falaram, olha, esse ano a gente tem menos verba. Porque a bolsa caiu. E sabe o que o Haggai falou? Tudo bem, tem uma reserva técnica aqui. Vai passar e depois a gente volta. Oh, olha que legal. Eu fiquei tão maluco com isso que eu sentei no jantar. Eu falei, me explica, faz a conta aqui comigo de novo, só para entender. Então, quanto que você tem aplicado? Tanto. Tá? E aí eu voltei empolgado para abrir um fundo de investimento para missões. Né? Vai passar isso para a igreja. Vai passar. Fala de lucro com a igreja. Tá? Eu não estou falando da minha igreja local, não. Se eu falo com um empresário, talvez o empresário esteja ouvindo isso e vai falar assim, é o meu sonho. Por quê? Você vai construir um investimento que nunca vai acabar. Nunca. Ou que tal a opção asiática? Eu não dou dinheiro para missionário. Eu empresto. Olha isso. Eu empresto. Como assim? Você é um missionário? Sou. Você quer ir para Tailândia? Plantar a igreja? Ok. Quanto que vai custar os 5 anos que você vai ficar lá? Os primeiros 5 anos? Faz uma conta. Traz um relatório, faz um projeto, apresenta para a gente. Tá bom, deu 100 mil reais. 100 mil, você tem que levantar 30 mil. Levantou 30 mil, você deixa 30 mil aqui, ó. E a gente vai financiar o projeto. E você tem que o projeto te fazer voltar. Quantos anos? 15, 20, 30, não importa. Tá? Taxa de juros, baixíssima. Tá?
mas você tem uma responsabilidade. Você não vai gastar esse dinheiro desaparecer daqui, não. Olha que peso, olha que mentalidade, né? Tipo, nunca vai acabar esse recurso. Esse recurso vai... Então, eu temo falar de assuntos muito macro e a gente sai daqui achando, de novo, que o erro é do outro, né? Que é da política. Não, o erro está em casa. Tá aí. Tá? Pegue o patrimônio da sua igreja, faz uma conta. Quanto que sua igreja tem de patrimônio? Vocês vão se surpreender. Quanto disso está rendendo alguma coisa? Nada. E durante a semana inteira que sua igreja fica vazia, não rende nada? Nada. Então, isso é dinheiro desperdiçado. Eu acho que a gente vão pedir contas da gente. Tá? Poxa, você tem um templo bem localizado no centro que você não aluga para nada durante a semana, que fica vazio só durante um dia da semana. Nada. Nenhuma faculdade quer isso? Não. Entendi. Então, ok, tentamos. Não deu. Beleza. Mas, em geral, não é o que eu vejo. Nos Estados Unidos não é assim. Tá? Na Ásia não é assim. Templos são multifuncionais e culturais para atender as comunidades. Tá? Ao menos isso. Abençoar as comunidades. Né? Bom, nossa, legal. Ok. Falei. Ricardo, Mateus, deixa aí as tuas últimas palavras para essa nossa roda de conversa. Mateus, foi muito bom, tempo precioso com você, tá certo? Eu sei que esse vídeo pode alcançar algumas pessoas que despertam interesse, eles vão realmente visualizar esse vídeo, vão até o final, outros talvez iniciam, né? Mas muitas vezes a gente tem interesse em ir lá para o final do vídeo para ver o desfecho de tudo isso, né? Eu queria, assim, que você, de maneira Acho que está assim... falando do coração dele, né? Eu acho que está falando do coração dele. Com certeza, com certeza. Eu gostaria, assim, que você pudesse nos ajudar nesse finalzinho a desatar esse nó. Você falou sobre fundamentos, né, bem no início da sua fala, e eu gostaria que se você pudesse citar alguns fundamentos que nós podemos deixar aqui nesse final de vídeo, né, para quem vai começar, para quem está refletindo sobre isso, para quem quer fazer um investimento, né? Eu gostaria de ouvir você, né, nesse finalzinho, se você puder nos ajudar nessa direção, ok? Tá bom, resumão então, né? Ok. Gente, primeiro, é um assunto delicado, é um nó. No seu relacionamento, no seu casamento, provavelmente é um dos assuntos mais complexos. Antigamente eu ouvia falar que estatisticamente 50% dos casais acabavam por conta de falta de compreensão financeira entre eles, né? Tem que olhar para isso. Dinheiro, como tudo, quando você coloca esforço em cima, rega aquilo, entende aquilo, ele gera frutos, tá? Então, não negligenciem a sua conta, não deixem de olhar para o seu orçamento, não deixem de olhar o que realmente vocês estão gastando e depois fazer um orçamento para melhorar isso. E depois construam metas, depois de construir metas, entendam como que vocês vão alcançar essas metas com diferentes ferramentas financeiras. Agora, não tentem pular etapas. Não adianta de nada você estar com R$1.000 aqui investido na bolsa e falando isso para todos os seus amigos se você não está conseguindo pagar a conta do cartão de crédito. Tá? Então, faça por etapas. E isso eu vejo demais. Eu estou falando isso aqui porque eu vejo demais as pessoas se gabando na mesa de jantar. Não, eu estou aplicado na bolsa. Esses são os que eu mais temo, tá? Eu hoje tenho muitos investimentos. Aí você pergunta, no quê? Petrobras? Ok, qual delas? Não sabe, porque não está fazendo. Tem R$1.000 lá, está perdendo dinheiro, nem sabe o que pé que está, mas tem uma dívida do cartão que não quer pagar, né? Então, não mudem. Existem etapas. Eu primeiro resolvo meu problema financeiro, orçamento, entendo quanto que eu estou gastando. A maioria das pessoas não conseguem responder de bate-pronto. Quanto que você gasta? Não sabem. Separe isso por categorias. Crie um novo orçamento, onde a gente está gastando 5, a gente quer gastar 4.500. Quais categorias que a gente tem que reduzir? Lazer, mercado. Depois, separem dinheiro. Dentro desse orçamento tem que ter dinheiro. E aí depois você vai entender para que aquele dinheiro vai servir. Se é para a terceira idade, se é uma meta que vocês têm a curto prazo, se é para uma viagem, tá?
E aí vocês vão achar ferramentas que se adequem a este momento e essa necessidade que vocês têm, tá? Então, e me liguem, me sigam no Instagram, @, né? Matt Wenzell, olha o cara chique. Qual que é o seu Instagram? Compartilha aí com a galera. É MattWenzel, Matt Wenzell, MattWenzel, Wenzel, dou dicas lá, ou marquem uma reunião, não tem custo, é bate-papo, mesmo que seja só para abençoar a sua vida, de verdade, vai ser um maior prazer, tá? Vocês não, tá? Nenhum de vocês dois tem direito a nenhuma conversa. Nossa, Uai, eu acho que o Ricardo... Foi você Ricardo, falar, ele já sumiu. Eu tava brincando. Você viu? Uma piada. Ele Cara, sumiu, é sensível. rapaz. Esse parceiro, eu vou te falar, é um dos nós grandes que eu tenho na vida, é essa parceria. Vamos desatar isso. Olha, vamos desatar esses nós aí. Olha, isso daí tá que nem nó de pescaria, isso aí. Exatamente. Matheus, valeu, cara, por esse tempo. Valeu por a gente poder juntos tentar desatar esse nó, que é algo tão complicado na nossa vida, né? E que nem sempre a gente consegue perceber que isso é algo espiritual e que Deus também está preocupado em como que a gente administra isso, né? E Ele tem princípios para nos ajudar a cuidar disso. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Um abraço para o Ricardo aí que nos deixou, mas obrigado aí, Tonhão. Desculpa qualquer coisa aí e estou à disposição, tá? Deus abençoe. Amém. Valeu. Tchau.